Olá, tudo bem? Gerson Araújo aqui e você está no podcast do For You See. Nós moramos no mar, nós vivemos muitas experiências, nós estamos trocando de barco e enquanto isso, para você que imagino que você esteja querendo ou considerando ir morar no mar também, eu comecei uma série aqui no nosso podcast sobre falar sobre coisas que nunca falaram isso pra gente. A gente foi pro mar, a gente estudou, ouviu, procurou informação, mas algumas coisas ninguém nunca falou pra gente. Poxa, podiam ter falado sobre isso. Então, alguns aspectos, algumas abordagens de coisas que nos canais de vela, de lancha, nos canais de pescador, nos canais de náutica em geral, não é muito comum eles falarem, pelo menos do jeito que a gente viveu, né? E aí eu quero dividir isso para você, até para você pensar se você quer isso mesmo para sua vida, ou às vezes não é essa questão, mas é para você se preparar, você ficar esperto, para você chegar lá e não passar por aquilo que a gente passou, tá bom? No vídeo de hoje, quer dizer, nesse episódio de hoje, o tema que eu trouxe para você é sobre âncora. Mas como assim âncora? Normal, âncora, tem em todo lugar, todo mundo tem âncora. Está na Norman 3, que a âncora é um item obrigatório. Que mais? Você encontra nos canais aí inúmeros tipos de âncoras. Existem âncoras que são mais favoráveis para determinados para solos lá no fundo do mar, né? Eles não chamam solo, não, eles chamam tensa. Quando você tem uma âncora que se prendeu bem lá no solo, fala que o solo é de boa tensa. Mas esse é um termo técnico náutico aí, não sei se não é bem o nosso propósito aqui, né? Mas existem alguns termos bem diferentes, assim, depois a gente podia até conversar sobre termos que em terra é de um jeito e no mar a mesma coisa tem outro nome, né? Vamos lá. Bom, mas Gerson, o que aconteceu com a âncora? Qual foi o problema de vocês com a âncora? O que você acha hoje que é diferente no episódio anterior? Eu até comentei assim, eu acho que até a Marinha podia mudar o que ela escreveu lá na Norman 3 em alguns aspectos. Bom, a gente foi pro mar, você sabe, se você tem acompanhado a gente, os outros episódios, você sabe que a gente foi pro mar num contexto assim de começar do zero, mas começar do zero mesmo, né? A gente não sabia nada de barco, a gente não tinha nenhuma experiência náutica anterior, a gente não tinha ninguém na família que sequer sonhou com essa coisa algum dia antes, né? Então, quando a gente foi morar com a família no mar, foi uma novidade total, foi um negócio assim até meio estranho para a maioria das pessoas que a gente convivia, né? Hoje não mais, mas naquela época sim. Só que a gente não foi assim igual. Nós não fomos irresponsáveis, né? Bom, a gente não sabe, a gente aprende. A gente aprende como? Estudando. A gente aprende conversando, procurando vivenciar o máximo de coisas. E a gente fez isso, né? A gente leu tudo que a gente encontrou. A gente tentou fazer isso, nós procuramos fazer essa parte assim bem feita. E eu acho que a gente fez na medida do possível, a gente fez isso legal, né? Compramos livros, estudamos tudo que a Marinha falava, procuramos tirar uma nota boa na prova de arraiz, na prova de mestre, né? A gente fez as duas. A gente tirou a raiz, em seguida no mesmo dia que eu recebi a carteirinha de arraiz, naquele mesmo dia já me matriculei para a prova de mestre, né? E a gente estudando, que mais? Então a gente procurou fazer tudo do jeito certo. Ok. Agora, esse capítulo da âncora, eu procurei fazer o seguinte. Bom, todo mundo fala, isso a gente encontra vários canais, fala assim, olha, você tem que ter uma boa âncora, né? Você tem um bom sistema de fundeio, né, que eles falam, porque isso garante você poder dormir de noite, né? Você tá no mar, não é igual na casa, né? Você chega de noite, chegou do trabalho, você vai
você janta, né? Assiste lá um pouco de televisão, em linhas gerais, né? Não sei, isso hoje em dia tá mudando, mas enfim. Aí você vai dormir, você dorme, toma banho, dorme tranquilo, no outro dia começa a sua vida. Você jamais considera que a sua casa vá sair do lugar. Você jamais considera que a sua casa pode sozinha ir parar nos rochedos e estourar toda. Você jamais considera que sua casa pode ir parar lá na praia, né? Você deitou na sua cama em terra, sua cama não sai dali. Aí você pode estar pensando, mas o pessoal que mora aqui em lugar que tem furacão, às vezes tem que se preocupar, né? Mas, talvez, né? Mas no caso desse de furacão, o pessoal vai embora da cidade, né? Mas assim, em linhas gerais, o normal é o quê? Você dorme tranquilo. Só que no mar, não, você não dorme tranquilo. Porque a sua âncora tá lá. Digamos que ela esteja firme lá no chão, seu barco tá preso bonitinho, mas isso não é garantia. Muitas coisas podem acontecer. E isso, quase todas elas aconteceram com a gente. Você pode estar firme vários dias com a sua âncora. Aconteceu exatamente isso com a gente. A gente estava, sei lá, mais de uma semana ali. A gente estava na Praia da Ferradura, em Búzios, ancorados lá, mais de uma semana lá. Firme, a âncora estava boa, tudo certinho, nenhum problema. E nessa época eu ainda tinha menos experiência do que eu tinha hoje, né? E apesar da âncora estar firme, num dia que a gente estava dormindo, numa noite, a âncora veio soltando bem devagarinho. E o barco foi arrastando. Tem um nome técnico, né? Eles chamam, né? A gente que é do mar chama garrar. Pensa que é como se fosse fazer marcas quando uma onça vai afiar as garras dela numa árvore, ela faz aquele movimento da garra raspando o tronco, e é como se fosse aquilo, garrar o tronco, né? Então algo parecido, a âncora garra o fundo do mar, sabe? É como se ele estivesse fazendo aquele movimento que a onça faz para afiar as unhas. Na prática, a âncora está saindo do lugar. Seu barco não está mais firme e preso. E aconteceu isso com a gente. A gente tinha uma excelente âncora. Foi a âncora... A gente comprou uma âncora mais poderosa do que o nosso barco precisava. A gente gastou uma grana com aquela âncora. Tinha cabo e corrente, tudo assim, super dimensionado, além do que era. Mesmo assim, a gente foi parar na praia. A diferença, graças a Deus, que não fomos parar nos rochedos. De manhã, olha, assim, eu chamo inexperiência, porque depois daquele dia, nunca mais eu me comportei daquele jeito, e não falam muito isso. O tema desse podcast é nunca me falaram, nunca me falaram que a gente não pode dormir no barco. Eita, como é que é? Não pode dormir no barco? Você quer ir morar no mar? Então, essa coisa de dormir é um outro capítulo que a gente pode conversar. Mas é verdade, eu não poderia ter dormido lá. Eu confiei na âncora. Eu confiei que ela estava firme, e ela deu sinais que estava firme durante uma semana inteira, né? Mas, um determinado dia, ela começou a ouvir, ela soltou de alguma forma, por alguma coisa, algo provocou que ela desprendeu, e ela foi lentamente, ela não desprendeu de vez, mas ela foi lentamente saindo do lugar, e o barco foi devagarinho, bem devagarinho, e nós, de manhã, quando eu vejo, a gente tá na beira da praia. Foi para um lugar que não tinha onda quebrando. A gente foi na beira da praia a ponto de quase encalhar o barco, bater em outros barcos. Foi um negócio assim bem ruim. Graças a Deus a gente ligou o motor, recolheu a âncora que já estava solta, e eu fiquei com uma dúvida enorme. Como que aconteceu isso? O barco estava com a âncora estava há dias ali travada.
Não estourou o cabo, não aconteceu nada. O barco veio vindo com âncora e tudo. E a âncora era uma âncora muito boa, uma âncora grande, pesada, maior do que a gente precisava. E essa foi uma lição nossa que eu quero dividir com você. A gente não pode dormir no barco. Eita, então como é que a gente vive? Tem que ficar acordado o tempo inteiro? Tem que fazer um revezamento? Tudo isso é válido, tá bom? Lógico que não dá pra gente morar e nunca jamais dormir. Sobre a âncora, há várias coisas que a gente pode fazer para isso, né? Nessa época foi que eu passei a usar um negócio chamado alarme de âncora. Isso não está na Normand. Isso as pessoas não falam assim, apesar de muitos canais falarem que usam, muita gente fala, eu uso esse alarme de âncora aqui, mas não colocam isso como sendo algo fundamental, sabe? Do primeiro dia que você sai para o mar, você tem que ter um alarme de âncora, você tem que ter um aplicativo, um celular, um tablet, alguma coisa com um aplicativo, tem vários gratuitos, né, com alarme de âncora. Mas o que é esse alarme de âncora? É o seguinte, você joga sua âncora, você marca a posição no GPS no celular ali, né? O próprio aplicativo que você abre o celular, ele registra a posição do GPS e você fala, olha, você faz um cálculo ali, olha, eu tenho tantos metros de corrente, o barco está a tantos metros de distância da âncora, então esse círculo, aí você faz um círculo ali, você coloca esses dados no aplicativo e ele mesmo faz os cálculos e ele mostra um círculo e fala assim, olha, você, se tudo estiver correto, vai poder girar dentro desse círculo. E aí você olha assim naquele círculo, você não tem nenhum barco perto que você possa bater, não tem nenhum rochedo, você olhar que aquele círculo tá bom, beleza. Se acontecer alguma coisa e seu barco sair daquele círculo, aí o alarme dispara igual um louco, né? Nossa, a sensação de ouvir esse alarme disparar, primeira vez, aí a gente passou a usar, né? A primeira vez que esse alarme disparou, e ainda eu nunca tinha ouvido ele disparar, ele disparou com um sinal de tipo de ambulância, assim, alto, assim. Eu não tinha colocado o celular num som tão alto, mas o negócio é um som desesperador. Todo mundo acordou correndo, o que tá acontecendo? Corremos lá para fora para ver. O alarme de âncora tinha acordado a gente. Para ver, a gente vai lá e confirma se tá tudo bem ou se precisa ligar o motor, reposicionar a âncora e tal. Naquele primeiro dia, a gente não tinha um alarme de âncora. Então, uma coisa que nunca me falaram, claro, nunca me falaram com a veemência que eu acho que deviam ter falado. E eu quero trazer isso para você aqui. Tá pensando em ir pro mar? Já treine com alarme de âncora, tá bom? Baixe um alarme de âncora no seu celular. Dá para treinar com ele em casa mesmo. Mexa nas configurações, aprenda a mexer. Se você tiver como usar um botinho de apoio, um botinho inflável, um barco de pescador, vá brincar com isso, mas tenha um alarme de âncora, porque isso, assim, é fundamental. Eu acho que isso tinha que estar na Normand. Talvez eu seja exagerado, mas foi uma coisa assim, eu sabia que existe essa ferramenta, mas a gente não achava que era um negócio tão importante assim. A gente tinha uma âncora boa, tinha corrente boa, cabo bom, a âncora tinha prendido, a gente já estava há mais de uma semana ali, não tinha acontecido nada, né? Então tudo mostrava para mim que eu podia ficar confortável ali. Foi nesse momento que o barco, graças a Deus, eu repito, graças a Deus, o barco não foi para os rochedos, porque tinha rochedos perto ali. Seria um acidente enorme. Graças a Deus, o barco foi lentamente, como que embalado por alguém, para águas tranquilas, no cantinho da praia. Não bateu ninguém, não aconteceu nada, assim, foi um negócio. Quando eu acordei, eu falei, como nós viemos parar aqui, né? E
para não dizer que não aconteceu nada, a gente acabou enganchando numa rede de pescador. Um pescador tinha durante a noite estendido uma rede paralela à linha da praia. E o nosso barco veio devagarinho, pegou a rede dele, né? E acabou dando uma estragada na rede dele. Depois a gente ajudou a ele. Pagamos lá um valor para ajudar ele na manutenção daquela rede dele. Mas assim, foi devagarinho. Poderia não ter sido devagarinho, tá? Então, sobre a âncora, e esse é um item sobre a âncora. Tenha um alarme de âncora. Os alarmes de âncoras também não são perfeitos. Já mais de uma vez o alarme disparou. Quando eu olhei pro alarme, ele estava dizendo que a gente estava na areia da praia já. Eu falei, eita, o que aconteceu? Estamos na areia da praia. Quando eu chego lá fora para ver as coisas, já no desespero, eu vi, não estamos na areia da praia, nós estamos no meio, exatamente onde era para a gente estar, né? Esses alarmes de âncoras também, às vezes, eles perdem o sinal do GPS. Às vezes eles ficam meio malucos e colocam a gente em terra. Então, assim, não é porque o GPS perdeu o sinal, deu algum bug ali no aplicativo que você está em perigo, né? Mas toda vez que ele ligar e que ele acionar, que ele disparar o alarme de âncora, a gente vai conferir. Eu aprendi a dormir com o alarme de âncora do meu lado, assim. E eu olhava para ele, não só quando... Toda hora eu ficava olhando. Toda hora, assim, eu ficava de olho, assim, né? Eu sabia que o vento ia mudar para tal direção. Eu falei, bom, daqui a pouco o barco tem que estar nessa posição. Eu ficava de olho para ver se mudava mesmo. Quando mudava de posição, eu ficava esperto. Será que agora que o barco mudou de posição, a âncora ainda está presa lá, né? Então, assim, é uma ferramenta muito importante. Outra coisa que eu acho que a Normand deveria considerar é que ela não fala que a gente tem que ter múltiplas âncoras dentro do barco. E eu acho que isso tinha que ter, sabe? É facultativo. Ela obriga você a ter pelo menos uma âncora, né? Mas eu acho que devia obrigar a ter, sei lá, umas 3 âncoras no mínimo, sabe? Porque não é nada impossível você perder a sua âncora, né? E nós também vivemos isso. Nós também perdemos a nossa âncora. Depois, em outro episódio, eu posso contar como foi isso. Mas o fato é que de uma hora para outra, a gente perdeu aquela âncora que eu achava super boa. Que eu tinha pago uma grana enorme para aquela âncora. E de uma hora para outra, agora ela tinha perdido. O cabo tinha se rompido. Na realidade, o cabo ficou... Provavelmente, eu não mergulhei para ver isso depois, mas ele provavelmente, em algum movimento do barco, ele enganchou em alguma pedra e ele ficou roçando para lá e para cá, apesar do cabo ser assim, ultra grosso, assim, era um calibre assim, enorme, assim, um negócio além do que precisava. Mas se ele ficar roçando para lá e para cá, numa pedra afiada lá, uma hora corta o negócio. E cortou. E a gente perdeu a nossa âncora. E naquele dia eu não tinha outra âncora. Depois, conversando com outras pessoas, dividindo essa nossa experiência, eu vi que não é nada muito extraordinário e se perder âncora. Isso pode acontecer. É até meio estranha essa palavra, mas é até meio normal perder uma âncora. Então, a gente precisa ter 1, 2 âncoras de reserva. E outra coisa que nós cansamos de pegar vento forte no mar, onde eu sabia que a âncora pode não ser 100%, em que a gente usou 2 âncoras para a gente se firmar, para ter uma garantia. Se uma falhasse, tinha outra, ou as 2 trabalhando simultaneamente. Se eu tivesse uma terceira âncora, em algumas situações eu jogaria uma terceira âncora. Então, assim, nunca me falaram que ter múltiplas âncoras tão importante, sabe? É muito importante. Você está considerando ir para o mar, compre a melhor âncora que você puder, mas não compre uma só, não. Compre 2 ou 3, tá bom? Você pode ter âncoras todas iguais ou âncoras diferentes,
para fundos diferentes, né? Mas tenha múltiplas âncoras e tenha um aplicativo de alarme de âncora, tá bom? Isso devia estar na norma, devia ser obrigatório. Múltiplas âncoras e alarme de âncora, tá bom? Claro, isso é uma opinião particular nossa, você pode pensar diferente, você pode ter outras saídas, outras tecnologias, mas a gente tem que ter tudo redundante. No mar, a gente tem que ter tudo. Você tem uma coisa boa? Não, tenha 2 ou 3. Né? 2 ou 3, porque nada é impossível uma falhar. Se uma falhar, você tem pelo menos 2, ou pelo menos uma de reserva. Eu acho que você, se considerar ter uma âncora de reserva, é porque a primeira falhou. Na hora que essa falhou, você usa a de reserva, você fica sem nada. Então tem que ter 3. Sempre que você usou uma, você tem pelo menos uma de reserva. Nossa, que loucura. Será que não é exagero? Talvez seja, mas eu acho que é um exagero que vale a sua vida, vale a minha vida, a vida da minha família, a vida da sua família. Você pode estar indo para o mar com a família, não é mesmo? Então pense sobre isso. Essa não é uma palavra final. Eu estou apenas dividindo a nossa experiência. Mas se eu pudesse falar alguma coisa e fechar essa história aqui, múltiplas âncoras e alarme de âncora obrigatórios, sabe? É obrigatório, tem que ter, sabe? Você pode não ter um monte de outras coisas, mas isso tem que ter. É o único jeito de você conseguir dormir, né? Quando você estiver ancorado, tá bom? Quer conversar mais sobre isso? Quer dividir a sua experiência? Já não concordo com isso, não. Eu acho que você talvez tenha exagerado, talvez você não tenha se preparado nesse capítulo, alguma coisa aí. A sua observação é bem-vinda. Vamos lá no nosso grupo, vamos conversar. A gente pode aprender junto. Eu aprendo com você, você aprende conosco, tá bom? Então eu convido você, na descrição tem o link lá do nosso canal. É um grupo fechado, né? Um grupo fechado, mas ele é gratuito. Tá bom? Eu convido você para participar. Vai ser bem legal a gente trocar ideias. E você pode fazer outras perguntas também, que eventualmente eu não tenha abordado aqui. A gente pode trabalhar melhor esse assunto lá no grupo. Tá bom? Bom, no próximo episódio, mais coisas legais sobre essa série. Nunca me falaram disso! Pois é, eu tenho uma coleção de coisas que, apesar de ter estudado muito, eu coloco nesse capítulo. Poxa, nunca vi ninguém falar isso. Essa é uma coisa tão relevante. Devia alguém ter falado mais. Tá bom? Bom, é isso aí. Espero você no nosso próximo episódio. É isso aí.